Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Hoje eu tô igual aquela frase, não sei se vocês já ouviram, que o evangelho, ele é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar o pão. Eu sou suja e pequena, meus irmãos, mas hoje tenho essa grande responsabilidade de trazer a gloriosa palavra do Senhor. E é um grande privilégio, eu me sinto muito honrada por isso. E vou pedir aí alguns minutos da atenção de vocês, que vocês possam estar com o coração sensível, disposto, com a mente atenta para aquilo que o Senhor vai liberar sobre nós. Vamos expor as nossas vidas à santidade de Deus. E durante essas últimas 3 semanas eu tenho estudado essa porção da palavra do Senhor e eu posso garantir uma coisa para vocês. Ter a sua vida exposta à santidade de Deus tem uma consequência bem séria, que o aumento da consciência do seu pecado também vai ser aumentado. Então, prepare-se. Amém? Vamos então ao livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos dar continuidade a essa série de sermões expositivos no livro do profeta Isaías. Então, o tema de hoje, como vocês já sabem, é quando os olhos veem o santo. O profeta Isaías, ele é sem dúvida um dos principais profetas que nós temos, na Bíblia. Ele é o profeta mais citado lá no Novo Testamento. As profecias que nós vemos no seu livro, elas falavam sobre os acontecimentos ali do seu tempo presente, daquilo que estava acontecendo no cenário político e religioso no tempo do profeta Isaías. Mas ele também comunicou coisas que se cumpriram na vida de Jesus, quando ele veio, e existem profecias ainda que irão se cumprir no contexto da segunda vinda de Jesus. Então, é muito interessante quando a gente lê o profeta Isaías, a forma como ele vai costurando todas essas profecias. É importante lembrar, como já foi falado aqui em outras ocasiões, que os livros proféticos, eles não têm a intenção de prever o futuro, fazer uma predição sobre o futuro, ainda que, obviamente, existam profecias nesse sentido. Mas a essência dos livros proféticos é transmitir a mensagem de Deus. Então, hoje nós veremos as consequências de se encontrar com Deus. Quando os olhos veem o santo, destaca o impacto transformador de ver a glória de Deus. Vocês estão prontos? Então, vamos juntos, amém? O capítulo 6 de Isaías, alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, ele deveria ser o capítulo de número 1, porque ele vai nos relatar o chamado profético de Isaías, Mas esse debate a gente deixa aí para os teólogos, para os estudiosos, amém? Mas o que, na verdade, a gente pode perceber é que o capítulo 6 ele vai trazer para a gente uma virada no chamado profético de Isaías. Obviamente, vai descrever uma visão muito impactante sobre a santidade, sobre a majestade de Deus. Vai falar ali sobre aquilo que Isaías viu no templo do Senhor. Vai falar também sobre o impacto que isso trouxe na vida do profeta, uma consciência sobre o pecado, a purificação que Deus vai trazer ali na vida dele. E, sem dúvida, vai terminar falando sobre a esperança, sobre essa promessa gloriosa do Messias que viria. Os 5 primeiros capítulos, então, do profeta Isaías, ele estava fazendo um chamado ao arrependimento. Agora, então, nós veremos que vai ter uma mudança na mensagem que ele vai começar a proclamar. Ele vai passar, então, a proclamar uma mensagem para endurecer o coração do povo de Deus, para que Deus, então, mandasse o juízo que estava, assim, determinado pelo Senhor. Vamos, então, ao texto? Isaías, capítulo 6, diz assim, o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto,
com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Bem, esses 13 versículos, eles podem ser divididos em 2 tópicos. O primeiro tópico, então, vai ser a visão da revelação do Senhor a Isaías, que nós vamos ver dos versos 1 ao 7. Dentro deste tópico, nós vamos ver 3 pontos, que é a visão da glória de Deus, dos versos 1 ao 4, que nós podemos chamar de um encontro com a majestade e de um encontro com a santidade de Deus. O segundo ponto é a reação de Isaías no verso 5, que seria um encontro com o seu pecado. E o terceiro ponto é a purificação do profeta, os versos 6 e 7, que seria um encontro com a graça. E o segundo tópico, então, será o chamado e a mensagem de Isaías para Israel, dos versos 8 ao 13. Vamos ver 2 pontos. O chamado de Deus e a resposta do profeta, o que nós podemos chamar de um encontro com o propósito, e a missão difícil, dos versos 9 ao 13, que é um encontro com a promessa. Antes de irmos à exposição dos versículos, eu gostaria de trazer uma ilustração para vocês. Ontem, um caminhão me atropelou lá na Avenida Brasil. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse isso? Pouco provável, porque eu vejo assim 3 alternativas, né? Ou eu teria morrido, ou eu estaria gravemente no hospital, ou ainda que eu estivesse aqui, no mínimo eu estaria com alguns hematomas, com o braço e pernas engessadas. Concordam comigo? Então, quero que vocês guardem aí essa ilustração, e na conclusão da mensagem eu quero trazer ela, e eu sei que vai fazer muito sentido para todos vocês, amém? Vamos então ao primeiro tópico, a visão da revelação do Senhor a Isaías. Vamos ver então a visão da glória de Deus. O verso de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O primeiro ponto que nós podemos perceber é que Isaías está datando a profecia que ele está trazendo. É no ano da morte do rei Uzias. E ele não faz isso em outro momento. Então, ele está nos dando uma informação que deve ser, no mínimo, intrigante e relevante. O rei Uzias, ele foi um dos principais reis de Israel. E eu vou pedir para os meninos botarem aí um primeiro slide que eu preparei, para a gente se localizar geograficamente, contextualizar um pouquinho. Todo mundo está vendo o Brasil, certo?
Agora a gente vai se transportar para aquele quadradinho preto. Está todo mundo vendo aquele quadradinho preto? O Oriente Médio. Vai lá, o próximo slide. Depois da morte de Salomão, como a gente passou há pouco tempo na leitura anual da Bíblia, vocês vão se lembrar que quando Salomão morreu, o reino se divide, certo? Roboão se levanta para reinar ao sul, em Judá, eram as tribos de Benjamim e Judá, e Jeroboão se levanta, então, para reinar no reino do norte, que é Israel, certo? Então, é isso que esse mapa está nos mostrando, a divisão do reino de Israel, em reino do sul e reino do norte. E, não sei, ficou um pouquinho pequeno, mas acho que dá para perceber, uma coisa interessante daquele primeiro mapinha são os impérios. Nessa época em que o profeta Isaías estava trazendo essas profecias, existia um poderoso império chamado o Império da Assíria. Eles estavam, então, avançando e ganhando território e tentando invadir ali a região de Judá e Israel. Então, Isaías, ele começa falando no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos. E ele governou durante 52 anos. Foi um reinado de prosperidade e de paz. E vocês vão lembrar também, porque a gente leu isso, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 15, também em Crônicas 26, vai relatar como que esse rei morreu. Porque por mais que ele tenha sido um bom rei diante de Deus, fez um longo reinado, o final dele foi bem trágico. Ele morreu leproso, porque ele deixou o orgulho entrar no coração dele, e foi uma espécie de castigo de Deus. Então, é um momento de crise, o rei morreu. Então, é como se Isaías ele vai ao templo, buscando encontrar ali uma resposta de Deus para aquele momento de crise. Certamente não era só ele que estava sendo atormentado por esses sentimentos, todo o povo devia estar se perguntando, o que faremos? O nosso rei morreu, um rei que reinou durante tanto tempo, como será agora? Quem vai nos defender contra o poderoso império da Síria, que está para nos invadir? Então, essa ameaça desse império que poderia invadir o povo, Israel, ele precisava de um rei forte. Então, quem seria o próximo rei? Será que ele iria garantir segurança, paz e prosperidade como o rei Uzias? E aí é quando nós vemos o encontro de Isaías com a majestade de Deus. Vamos ver a linguagem que ele utiliza. Ele vai falar sobre trono, sobre vestes, sobre servos. Tudo isso para nos ensinar, para nos mostrar a majestade de Deus. Veja como continua o versículo. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A morte do rei Uzias, ela então criou um vácuo espiritual e político, era um momento de incerteza, de transição. Pensem comigo, aqui no Brasil a gente tem eleições a cada 4 anos, e às vezes já é uma confusão tremenda. Imagina um rei que ficou durante 52 anos no poder. Então, certamente era um momento de muita tensão. E aí, Isaías, ele vai ao templo e ele tem uma visão do Senhor. Ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A visão divina estava, então, oferecendo a Isaías, e por extensão até a Judá, uma perspectiva eterna, que mesmo em meio a esse período de instabilidade, o Senhor, ele reina. Uma coisa interessante que a gente pode notar, e eu vou pedir para que você olhe aí na sua Bíblia, como está escrito a palavra Senhor. Por quê? As traduções das Bíblias, sempre que a gente encontra o nome de Deus, aquele nome que foi revelado a Moisés no deserto, o eu sou, que é Yahvé, ou Javé, ou Jeová, ou até Yahweh, quando ele é traduzido para o português, ele foi traduzido pela palavra Senhor. Só que eu vou te convidar a você olhar aí na sua Bíblia, por exemplo, lá no versículo 5, como que está a grafia da palavra Senhor? É uma grafia diferente. São letras maiúsculas, mas um pouquinho menor. Sim ou não? Estão conseguindo observar isso? Foi a forma como eles colocaram para diferenciar isso, certo? Só que se a gente olhar no versículo 1, a palavra Senhor, ela está escrito normal, sim ou não? Por quê? Aqui não é a palavra Yahweh, ou Jeová, ou Javé. Aqui é a palavra Adonai.
Isaías propositalmente utilizou a palavra Adonai para se referir a Deus. E o que isso está nos dizendo, meus irmãos? Que reis morrem, governos humanos, eles passam, impérios sucumbem, mas o Senhor, Ele permanece assentado em seu alto e sublime trono. Isaías, ele viu o verdadeiro rei. Em outras palavras, o rei morreu, Deus não. John Piper, ele nos diz que Isaías viu o Senhor sentado num trono. Deus, ele não está lavrando um campo, limpando um quintal, ou até preenchendo relatórios. Ele reina. E o trono indica autoridade. Ele tem todo o direito de governar. Você não dá autoridade a Deus, Ele já a tem. Você pode negar isso e perecer, ou se submeter com alegria, porque Deus é a autoridade suprema. Gente, isso traz um alívio tremendo, ufa! É o Senhor quem está sentado num alto e sublime trono. Ainda que nos nossos piores dias a gente não veja, Ele está lá sentado, glorioso, reinando. E aí a gente pode olhar novamente para essa porção do versículo, porque ele fala, eu vi. E vi aqui, segundo o teólogo Dieter Schneider, não sei se eu vou pronunciar certo, o Tiago que fala alemão. Ele diz que pode se referir a uma impressão do profeta. Esta visão não é um simples processo percebido com os olhos físicos. Afinal, neste mundo caído, em pecado, não há criatura capaz de ver Deus diretamente, assim como nós vemos uns aos outros. O Dr. Thomas Conswell, ele também vai argumentar, citando o que o apóstolo João escreveu lá no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. E o próprio Deus disse em Êxodo 34, 20, ninguém me verá e viverá. No entanto, nós podemos ler não apenas que os puros de coração verão a Deus, como a gente acabou de ver na nossa série do Sermão do Monte, como Jacó, por exemplo, falando, eu vi Deus face a face. Portanto, é evidente que a expressão ver a Deus, ela é empregada em diferentes sentidos, e que, embora sua essência seja e deva ser invisível, ele pode ser visto na manifestação da sua glória, ou até em forma humana. E tem sido um consenso ao longo da história da igreja, de que todas as vezes que existe uma aparição assim, é o Deus Filho quem se revelou. O teólogo J. Alec Mottier, também não sei se eu estou pronunciando certo, mas é algo do tipo, né? Diz em seu comentário sobre esse versículo o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, pois em seu ser essencial ele é espírito. O Senhor, contudo, concedeu graciosamente investir esse lado de sua natureza e agora, com visibilidade para a instrução e consolo do seu povo, foi permitido a Isaías ver o Senhor. O Dr. Sproul, ele ainda comenta duas possibilidades. A primeira, que foi uma visão estática de Deus no templo, porque lembre-se, Isaías vai até o templo. Uma visão estática de Deus no templo. Ou a segunda opção é que foi um vislumbre do trono celestial. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu fico com essa segunda opção. Eu prefiro acreditar que o que Isaías viu foi um vislumbre do trono celestial de Deus. Esse trono que, ao lermos no final da Bíblia, diz que a nova Jerusalém, um dia ela descerá, e esse trono estará na terra, e o Senhor habitará conosco para sempre. Vejam como segue o versículo. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, a gente está vendo ele falando uma linguagem de trono, de vestes. Vamos ver no versículo seguinte, ele falando sobre os serafins, os servos. Tudo isso nos revela a sua majestade. A presença de Deus, ela é como a de um rei. Ela preenche o espaço inteiro. E aí eu vou pedir para os amigos ali colocarem o próximo slide. Para vocês verem, essa é a rainha Elizabeth, falecida, né, que ela morreu. Mas vejam o tamanho do manto que ela utilizava, né? Não sei, a Bel, que entende de moda, você sairia na rua assim, com um manto desse? Provavelmente não, né? E vejam só, 4 pessoas para carregar o manto dela. E o que isso está nos mostrando? É a sua impotência.
potência, a sua majestade, a sua realeza. Agora vocês imaginem as abas de suas vestes. As abas, irmãos. A aba é a beirinha. A aba das vestes do Senhor enchiam todo o templo. Gente, isso é para nos dar um vislumbre de quão grande, de quão majestoso é o Senhor. As abas, a abinha, enchia todo o templo. Quão grandioso é o Senhor. Quão grande é o nosso Deus. Vamos ao verso de número 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins é o único lugar da Bíblia que vai se referir a essa palavra, né? Eles são uma classe diferente de seres. Eles não são como os anjos, nem como os arcanjos, nem como os querubins, são serafins. E a palavra, ela significa flamejantes, ou aqueles que queimam. D.A. Carson, ele comenta sobre esse versículo que o propósito da descrição dessas criaturas é destacar a santidade de Deus, em cuja presença até os esplêndidos e impecáveis, eles ficam extasiados. São incapazes de vê-lo, por isso eles cobrem os olhos. Incapazes de serem vistos, por isso eles cobrem o seu corpo. Contudo, eles são rápidos em servir e incansáveis em louvá-lo, assim como nós lemos no verso de número 3. E uma coisa interessante para destacar é que no hebraico, no original hebraico, Isaías, quando ele vai falar, ele repete 6 asas 2 vezes. Então, era como se a gente fosse ler, cada um tinha 6 asas. 6 asas. E isso nos conecta com o próximo versículo. Vejam comigo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No português, quando a gente quer destacar algum texto, geralmente a gente bota assim, ou em negrito, ou itálico, ou sublinha. No hebraico, para você enfatizar, dar ênfase a algo, a palavra é repetida. Então, por exemplo, na Bíblia existe uma situação em que, no português foi traduzido ouro puro. Só que no original hebraico é ouro, ouro. Ou seja, para destacar realmente a pureza do ouro. Então, as repetições, elas são usadas aqui para expressar superlativo. Superlativo é aquela qualidade num grau muito elevado ou mais elevado, né? O mais belo, né? O mais santo. Ou também para indicar totalidade. Então, somente Deus é totalmente santo. Ainda que Ele fale, né? Sejam santos como eu sou santo. Ele requer isso de nós. Mas santo mesmo, somente Ele. Irmãos, há somente um atributo de Deus que é elevado ao 3º grau de repetição nas Escrituras. Só existe uma característica do Deus Todo-Poderoso que é comunicado no superlativo. Na boca dos anjos, a Bíblia vai nos dizer não somente que Ele é santo, ou que Ele é santo, santo. A Bíblia fala que Ele é santo, santo, santo. A Bíblia não diz, por exemplo, que Ele é misericordioso, 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 ou que Ele é amor, 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 justiça, 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 ou ira, ira, ira. A santidade é o atributo mais elevado e definidor do caráter de Deus. Todos os outros atributos, eles são santos em si mesmos. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai nos dizer que o que isso significa é que a misericórdia de Deus é santa, que o amor dele é santo, que a justiça dele é santa e que a ira de Deus também é santa. O termo santo, ele significa separado ou distinto. Deus é infinitamente distinto de tudo que foi criado. Ele é autossuficiente, autoexistente, Ele é separado de tudo. Deus não é bom porque segue leis. Ele é a origem das leis. Ele é o padrão. Santidade de Deus é, portanto, a sua essência divina, única e infinita. E sabe, nós somos privilegiados, meus irmãos. Porque ainda que milhões na terra não o façam, Deus é eternamente reverenciado. Nesse exato momento, os seres, os anjos, os anciãos, estão diante dele,
declarando a sua santidade, desde sempre e para sempre. No momento do louvor, quando a gente canta santo, com os irmãos que estão aqui tocando, cantando, ministrando, a gente não está somente cantando entre nós. Nós estamos nos unindo ao coro celestial que está diante da majestade de Deus. Eles estão lá, vendo ao Senhor face a face, declarando a santidade dEle. Isso é para nos encher de fé, porque a gente não vê como eles veem. E mesmo assim a gente está aqui cantando. Mas um dia eu creio que os nossos olhos serão abertos. E que o Senhor permita que seja hoje, ainda que por um vislumbre que seja, conseguimos contemplar a beleza, a majestade, a santidade de Deus. Porque isso muda tudo. Isso muda tudo, como nós veremos mais adiante na vida do profeta Isaías. Então, assim, eu acho que poderíamos ficar falando só sobre a santidade de Deus, porque é um tema inesgotável, gente. É sobre o Deus infinito, é sobre a sua essência que o define. Mas temos outros versículos aqui para expor. Toda a terra está cheia da sua glória, estavam declarando esses seres. A sua glória, ela não se restringia à sala do trono, ou até mesmo ao céu, mas ela enche toda a terra. A glória de Deus, ela enche a terra porque é a revelação dos seus atributos que enche toda a terra, como o salmista declara no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. E essa palavra no hebraico é kavod ou kabod, algo do tipo. E ela é literalmente ser pesado, no sentido concreto da palavra, uma coisa pesada. Mas aqui é aquilo que impacta os sentidos, que é impotente. A gente pode perceber como que isso estava impactando ali o profeta Isaías, porque todos os seus sentidos, todo o seu ser estava ali imerso naquela visão. Ele não somente estava vendo, mas ele ouvia, e agora mais adiante a gente vai ver como ele vai ter uma experiência sensorial na sua boca, ele vai sentir o cheiro de fumaça. Isso é a glória de Deus que preenche tudo. E eu vou pedir para os irmãos colocarem um outro slide, porque, irmãos, Deus é tão tremendo que mesmo nesse mundo caído em que vivemos, nós podemos ver a glória de Deus na sua natureza, nas cores, nas paisagens, nos frutos, nos sabores, nos cheiros, sabe? Mas também em toda a gente, em todo o povo, em toda, sabe, na grandiosidade da criação do homem, como o Tim Keller citou no livro que nós estamos estudando. As cidades, elas têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar na terra. Nós também revelamos a glória de Deus, gente. Isso é magnífico. E um outro significado para essa expressão é que ela aponta para uma promessa futura. A glória de Deus, ou seja, toda a sua majestade, ela se manifestará de forma definitiva na segunda vinda de Jesus. Vamos para o verso 4, diz assim: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Os umbrais das portas, então, aparentemente Isaías ele ainda estava... Eu consigo imaginar, talvez isso, né, ainda próximo da entrada do templo. Ele não estava assim tão próximo ali do lugar santo ou do altar. E o teólogo J. Alec Mottier, ele vai dizer então: tremer é a reação costumeira da terra diante da presença divina. J. Carson sugere que o abalo dos fundamentos, a escuridão e o assombro, eles evocam lembranças lá do Sinai, que é relatado em Êxodo 19, vocês lembram? Quando Moisés está ali e Deus ele vem sobre aquela montanha, e é uma aparição impressionante porque emitia relâmpagos e trovões e fumaça. Então a presença divina ela é simbolizada também por essa fumaça, e ao mesmo tempo parece que é essa fumaça que impede o profeta de ver o profeta de ver a Deus. Porque ele está falando sobre o trono, ele está falando sobre as suas vestes, ele está falando sobre os serafins. Eu não sei vocês, irmãos, mas acho que se fosse eu queria olhar para o rosto de Jesus, para ver como é que ele é. Só que aí a gente pode lembrar do que o apóstolo João viu, que o rosto do Senhor, ele brilha como o sol. Então, acho que a gente ainda não consegue
desse corpo caído e pecaminoso, contemplar realmente como o Senhor é. Até porque santidade de Deus é uma coisa radioativa, né? Então, estar em contato com a santidade pode ser perigoso. Vamos ver agora a reação de Isaías. O que nós podemos chamar de um encontro com o pecado. Veja o verso 5. Então eu disse: ai do povo de Israel, ai daqueles pecadores. Não, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Deus é exaltado, não existe outra reação para o homem, a não ser cair de joelhos, humilhado na presença de Deus. O profeta, ele está sendo convencido do seu pecado. Ai de mim, é um reconhecimento da sua própria indignidade. A exposição à santidade de Deus fez crescer no coração de Isaías a convicção do seu próprio pecado. Que isso ocorra na minha vida, que isso ocorra nas nossas vidas, que a exposição à santidade de Deus também exponha, aumente em nós a convicção do quão miserável, do tão pequeno e sujos nós somos. Isaías, ele ficou apavorado ao ver a santidade de Deus, e certamente ele temeu ser destruído. Eu tenho certeza que ele tinha bem claro lá aquele versículo que dizia: ninguém pode ver a mim e permanecer vivo. E ele tinha declarado tantos ais. Na semana passada a gente viu isso. Ai daqueles que chamam ao bem mal. Ai daqueles que se embriagam. Ai daqueles. E agora ele está falando: ai de mim. Ai de mim. Então ele sabia que ele tinha lábios impuros e vivia entre um povo igualmente impuro. Ou seja, eles não eram dignos de louvar e muito menos de falar em nome de Deus. Talvez se Isaías chegasse ali próximo de um dos seus amigos, né, e falasse isso, o amigo poderia até falar: pois aí, você é o melhor que nós temos aqui. Porque ele estava proferindo palavras fortes contra aquele povo, mas agora ele tem uma consciência do seu próprio pecado. E o rei Uzias, irmãos, ele havia morrido leproso. Ele foi ao templo e ele saiu de lá leproso. E a lepra na Bíblia, ela é um símbolo de impureza. Então, Isaías agora ele está percebendo que a impureza externa, na verdade, ela reflete o interno. Aquilo que depois Jesus nos ensinou, a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Ver o Senhor exaltado fez Isaías enxergar a sua própria condição. Algo semelhante que a gente pode ver com o que aconteceu com Jó, com Daniel e até com o apóstolo João. Esse encontro com a santidade de Deus, sabe, nos coloca no nosso devido lugar. O próximo ponto, então, vamos ver a purificação do profeta, que é um encontro com a graça de Deus. Versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Eu não sei vocês, mas eu imagino que Isaías, ele achou que ia ser fulminado pelo Senhor. Quando aquele ser tenebroso, com 6 asas, vem voando até você, sei lá, é tipo um avião, um Boeing, alguma coisa do tipo, vindo na sua direção. Ele certamente pensou que ia ser fulminado por causa do seu pecado. Só que o mensageiro flamejante, ele veio segurando uma brasa, que deve ter indicado tudo para o profeta, menos salvação. Mas essa brasa, da onde será que esse serafim tirou essa brasa? Do altar. E assim como o tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão havia um altar. E o que acontecia nesse altar? Sacrifício. O altar, ele simboliza o sacrifício necessário para satisfazer a santidade de Deus. Veja que a purificação, ela veio de Deus para o homem, e não o contrário. A iniciativa sempre é de Deus. O mensageiro, ele estava falando a linguagem da expiação. Perdoados são os teus pecados.
A brasa, então, ela estava indicando que um substituto foi oferecido no lugar do pecador. Certamente um animal tinha sido oferecido e morto naquele altar. E óbvio, gente, isso aponta para o sacrifício que o Senhor Jesus fez por todos nós naquela cruz. Jesus, ele foi esse sacrifício perfeito, irmãos. Ele foi. Vamos então ao segundo tópico dessa passagem, dessa perícope. O chamado e a mensagem de Isaías para Israel, que são os versos do 8 ao 13. Vamos ver o primeiro ponto, que é o chamado de Deus e a resposta do profeta, ou seja, um encontro com o propósito. Vejam o verso 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente pode até fazer uma recapitulação de tudo que está acontecendo. O rei morre, o profeta está no templo buscando ali uma resposta de Deus. Ele então tem um encontro com a majestade, com a santidade de Deus. Ele tem uma consciência do seu próprio pecado, ele é purificado. Então parece agora que ele está perto do Senhor. Lembra que ele fala, os umbrais tremeram? Parece que ele estava ali na porta do templo, agora parece que ele está próximo do Senhor. Ele está perto do Senhor a ponto de ele ouvir Deus falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe, é como se Deus estava assim, se fazendo de bobo. Quem eu vou enviar? Sabe quando você está assim, sentado no sofá e você quer que seu filho pegue um copo d'água? Queria tanto que meu filho pegasse um copo d'água para mim. Deus está aqui, quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o Deus Trino, a Santa Trindade sendo revelada para Isaías. Sabe, a gente pode até sentir as emoções de Deus, a urgência, a parceria que ele estava querendo com Isaías. Nós podemos sentir as emoções do profeta, sabe? De um temor a uma humildade, um alívio, uma gratidão, a disposição e a coragem. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, eu trago uma pergunta de reflexão para nós essa manhã. O que nós fazemos depois que somos convencidos do nosso pecado e cremos que recebemos o perdão de Deus? Vou repetir. O que nós fazemos quando nós somos convencidos do nosso pecado e cremos que recebemos o perdão de Deus? Sabe por quê? Agora eu quero abrir um parênteses e trazer um sentimento que eu tenho sentido em relação à comunidade, que muitas das vezes a gente tem a consciência de pecado, a gente se arrepende, a gente confessa, mas a gente fica naquele estágio de comiseração, como se o pecado fosse aquela pedrona pesada, e a gente fica segurando aquela pedra, sendo que o próprio Jesus falou que o fardo dele é leve e suave, porque é Ele quem carrega o nosso fardo, sabe? Então, tudo bem, é necessário termos a convicção de pecado, confessarmos, nos arrependermos, mas, meus irmãos, também precisamos crer no perdão divino. Há perdão de Deus para nós, que a gente possa largar essa pedra pesada, levantar os nossos olhos e prosseguir olhando para Cristo. Ele nos perdoou. Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento, irmãos. Óbvio, existem consequências daquilo que nós fazemos, mas nós precisamos crer no perdão divino, sabe? Isso é uma palavra de encorajamento para você que talvez tenha se sentido assim. E eu entendo, irmãos, existem processos, né? Às vezes quando a gente comete algo que a gente sabe que a gente feriu a santidade de Deus, existe um tempo para a gente se levantar e prosseguir, e tudo bem, mas que você se sinta encorajado hoje a se levantar, a levantar os teus olhos, olhar para Cristo e perseverar na caminhada. Nós estamos juntos. Nós vamos juntos. Vamos agora para o próximo ponto. A missão difícil, que é um encontro com a promessa. Vamos ver do verso 9 ao 13. Então ele disse: vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor?
E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, que são 2 árvores, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Então, parece agora que o efeito da pregação de Isaías não seria para que o povo se arrependesse, mas que endurecesse os seus corações contra as suas mensagens. Irmãos, essa promessa se cumpriu. O povo realmente endureceu o seu coração, não se arrependeu. O reino de Judá não foi destruído pelo império da Síria, mas foi depois pelo império da Babilônia. O povo foi levado cativo. E aí Deus avisou Isaías: você vai falar e eles não vão ouvir. Então, por que é que ele teria que ir? Para nós. Hoje nós estamos aqui lendo, aprendendo essas palavras, e isso é fascinante. E eu queria trazer um relato interessante da arqueologia bíblica, porque até 1947, o exemplar da Bíblia mais antigo que se tinha era de 1000 anos depois de Jesus, que é a Bíblia de São Petersburgo. Só que em 1947, próximo ali ao Mar Morto, 2 pastores beduínos estavam ali procurando 2 de seus animais que haviam se perdido, e de repente eles encontraram uma caverna. E dentro dessa caverna existiam vários jarros de barro. E dentro desses jarros, adivinhem só, várias cópias da Bíblia, praticamente todo o Antigo Testamento, em rolos, porque não existia papel, era um pergaminho. O pergaminho é pele de animal que você estica e era escrito, ou papiro. Papiro é uma espécie de vegetal. Foi encontrado naquela localidade. E eles são conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. E veja que interessante, o pergaminho de Isaías, que fazia um rolo completo, ele foi encontrado. E aí, quando eles começaram a comparar com a cópia que eles tinham, adivinhem só, praticamente idêntico. E então, isso trouxe, assim, uma coisa muito importante para nós, porque quando eles foram datar esses pergaminhos, eles eram de 1000 anos antes de Jesus. Né? E isso nos revela, meus irmãos, o tamanho da soberania e da grandiosidade de Deus, de ter permitido que o texto bíblico chegasse até nós, porque não era assim a Bíblia como nós temos hoje, direitinho, que a gente pode ler, procurar, né? Eram diversos livros separados, e imagina só, Deus fez com que a palavra dele chegasse até nós, sem erros. A palavra de Deus é infalível. E ela chegou até nós, sabe? Isso é impactante, meus irmãos. Chegou até nós a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui, nós podemos ler, nós podemos aprender, ensinar sobre essas palavras. Então, aquele povo não ouviu. Ele continuou com os seus corações endurecidos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque se hoje nós estamos aqui, foi porque Ele pregou na cruz do Calvário qualquer endurecimento de coração. Ele alcançou o nosso coração endurecido, porque Ele pregou lá naquela cruz, o meu coração que era endurecido, o seu coração que era endurecido. E se hoje nós podemos sentir a presença dEle, podemos aprender sobre Ele, é porque é Ele mesmo quem amolece o nosso coração e faz com que as suas palavras penetrem no nosso ser e nos deem vida. E eu gostaria de destacar, então, a parte final do último versículo, que diz assim: assim a santa semente será o seu toco. A existência desse toco, dessa árvore cortada, seria a evidência de que Deus não havia terminado com Israel. Ou seja, a igreja não substituiu Israel. Ainda que Israel rejeitou o Senhor, e isso, de certa maneira, também é surpreendente, porque o endurecimento de Israel levou à salvação das nações. A santa semente que o profeta declara aqui apontava
para o descendente da mulher de Gênesis, que viria. É o Senhor Jesus que veio, que morreu por nós. Então, essa promessa messiânica está declarada aqui nessas palavras do profeta Isaías. E no capítulo 11, ele vai declarar que do tronco de Jessé nascerá um renovo. Ou seja, Deus havia prometido para o rei Davi que ele teria um descendente eternamente no trono. E isso aponta para o Senhor Jesus. Jesus, ele é o cumprimento dessa gloriosa promessa. Irmãos, caminhando então para as conclusões, para as aplicações que nós podemos fazer dessa palavra, eu quero voltar à ilustração do início. Amém? Quantos lembram da ilustração? Deus é esse caminhão, meus irmãos, que nos atropelou. Deus é esse caminhão que nos atropelou. É impossível você ser atropelado por um caminhão e não ter nenhuma marca, e não ter nenhum hematoma, nenhum pé quebrado, nenhum braço engessado. Deus é esse caminhão que nos atropelou. Se de fato nós tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor, se de fato Ele nos encontrou, algo em nós precisa mudar, tem que ser notório. Existem consequências visíveis de se encontrar com Deus. O encontro com a sua majestade revela o quão grande é o rei que está sentado no alto sublime trono. O encontro com a sua santidade revela o tamanho da minha miséria. A santidade de Deus, ela é perigosa, ela é radioativa. Contudo, um encontro com a sua graça insondável, que se aproxima, que toma a iniciativa, que provê um sacrifício, o próprio Cristo, o seu próprio Filho, para nos salvar. E assim nós podemos nos aproximar com confiança. Sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas quem sou eu? Quem somos nós para sermos dignos da misericórdia do Senhor? Eu não sei porque eu. Mas o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu. Sabe, se eu olho para dentro de mim, eu vejo a minha pecaminosidade. Ao contemplar a santidade do Senhor, eu percebo com mais clareza o meu próprio pecado. E ao enxergar essa santidade em contraste com a minha pecaminosidade, eu compreendo quão merecedor eu sou da justa ira de Deus. Diante da pureza dele e da minha culpa, eu reconheço que eu mereço um castigo, irmãos. O castigo que nós merecíamos era o inferno. E sabe do que nós precisamos? Nós precisamos de mais paixão pela santidade de Deus. Se Ele nos conceder paixão por sua santidade, a nossa visão sobre o pecado mudará. Deixaremos de ver o pecado apenas como algo que fere o homem e passaremos a enxergá-lo como uma ofensa contra o próprio Deus. Para ilustrar isso, para exemplificar, às vezes a gente pode querer proteger a nossa reputação. Então, antes de entender a santidade de Deus, a gente pode pensar, não foi tão grave. Ninguém se feriu. É só para evitar problemas. Não. Quando você tem um senso profundo da santidade de Deus, você começa a perceber que, ainda que ninguém tenha se ferido diretamente, mentir contradiz o caráter santo de Deus. Ele é a verdade. Pequenos pecados não são leves, porque são contra um Deus infinitamente santo. Antes a gente pode pensar assim, eu olhei, eu cobicei. Foi só um pensamento, né? É cobiça. Está aqui dentro de mim, ninguém vai saber. Meus irmãos, quando a gente tem um encontro com a santidade de Deus, esse pensamento muda, porque se eu cobicei no meu coração, o problema não é só um impacto humano, mas é o fato que está ferindo o coração de um Deus puro e perfeito. John Piper, ele afirma, você não verá mais o pecado como uma escolha por prazer, mas como a perda do prazer verdadeiro.
Quando a santidade de Deus nos encontra, é isso que acontece. Eu não peco para ter prazer, pelo contrário. O prazer verdadeiro é o que o salmista declarou lá no Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. O que pode ser melhor do que isso? A santidade é uma dimensão de Deus que consome a sua própria essência. Quando ela foi manifestada a Isaías, eu quero convidar você a voltar os teus olhos para o texto bíblico, para a gente ler novamente, imaginando como seria, sob o som dos serafins que guardavam o templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Você viu isso? Você ouviu isso? Partes inanimadas, partes sem inteligência e sem vida da criação, diante da presença de Deus, se moveram. Partes sem inteligência da criação, coisas inanimadas, era uma porta diante da presença do Senhor tremeu. Quanto mais nós que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, não tem como ficar apático, não tem como ficar indiferente diante da majestade e da santidade de Deus. A.W. Tozer, ele vai dizer que aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. E isso nos diz que a maneira como pensamos sobre Deus, ela molda a nossa própria identidade e a nossa forma de viver. Se a nossa visão de Deus for errada ou for superficial, isso afetará todos os aspectos da nossa vida. O verdadeiro conhecimento do Santo, que somente pode ser revelado pelo doce e santo Espírito, vai revelar o tamanho da santidade de Deus e vai revelar o tamanho da minha depravação. Somente Deus é santo, santo, santo. Que o Senhor te abençoe. Que o doce Espírito Santo fale no mais profundo do seu ser aquilo que as palavras humanas não conseguem expressar. Que Deus te abençoe nessa manhã.